A primeira preparação do Sábado Santo é o silêncio interior. E Papa Leão XIV, em Lágrimas, nos recorda que sem silêncio não há espaço para que Deus fale. O Sábado Santo é, por excelência, o dia em que a Igreja mergulha no silêncio da sepultura de Cristo. Não há canto, não há missa, não há celebração visível. Parece que o céu se cala, como se o mundo tivesse ficado suspenso entre a morte e a ressurreição. Esse mesmo mistério, ensina o Santo Padre, deve ser trazido para o coração de cada fiel a cada semana. Precisamos aprender a silenciar as vozes interiores e exteriores, os ruídos do mundo, as distrações que sufocam a alma, para permitir que a palavra de Deus ecoe em nós. Papa Leão XIV nos mostra que o silêncio não é vazio, mas espaço sagrado. É no silêncio que a alma ouve os sussurros do Espírito Santo. É no silêncio que as lágrimas encontram sentido. É no silêncio que os anjos consolam. É no silêncio que o Pai revela seus segredos. Quantos de nós, perdidos nas vozes da pressa, da ansiedade e das preocupações, já não conseguimos ouvir a voz do Senhor? O Santo Padre chora porque sabe que muitos cristãos enchem a vida de barulhos, mas esvaziam-na da presença de Deus. O silêncio do Sábado Santo é convite para um retiro semanal. Não basta apenas frequentar a missa dominical. É preciso aprender a parar antes, a criar momentos de recolhimento, a desligar o mundo para acender a alma. Um coração silencioso é como a terra fértil. Nele, a semente da graça pode germinar. Sem silêncio, a palavra de Deus se perde em meio ao ruído. Com silêncio, cada palavra divina se torna chama que ilumina. Por isso, a primeira preparação é clara: reservar toda semana um tempo de silêncio diante de Deus. Não apenas ausência de palavras, mas presença profunda. O Papa insiste: meus filhos, busquem o silêncio, porque nele vocês encontrarão o Cristo escondido, o Cristo sepultado, mas também o Cristo que se prepara para ressurgir em vossos corações. A segunda preparação do Sábado Santo é a confiança, e Papa Leão XIV, em Lágrimas, nos ensina que esse é o ponto mais difícil da vida espiritual: acreditar que Deus continua agindo mesmo quando parece ausente. O Sábado Santo é o dia em que o corpo de Cristo repousa no túmulo. A pedra foi rolada, os discípulos estão dispersos, e o céu parece em silêncio. Aos olhos humanos, tudo terminou. Mas, na verdade, era justamente nesse silêncio que Deus preparava a maior vitória da história: a ressurreição. O Santo Padre explica que também, em nossas vidas, existem sábados santos, dias de espera, de deserto, de escuridão, em que não vemos sinais de resposta, não sentimos consolações, não encontramos explicações. É nesse tempo que a fé é provada, e é aí que nasce a confiança. Confiar não é ver, mas crer. Confiar não é entender, mas se abandonar nos braços do Pai. Assim como Maria guardou em silêncio sua esperança, acreditando contra toda a lógica, também nós devemos aprender a permanecer firmes mesmo quando tudo parece perdido. Papa Leão XIV chora porque vê muitos fiéis que, diante da demora de Deus, perdem a fé, como se ele tivesse esquecido seus filhos. Mas ele insiste: o Pai nunca se ausenta. Mesmo quando vocês não veem, ele trabalha. Mesmo quando não sentem, ele está presente. Mesmo quando choram sozinhos, ele já recolhe suas lágrimas. O Sábado Santo nos lembra que a vitória de Deus não se mede pelo tempo humano, mas pelo tempo da eternidade. Essa preparação da confiança precisa ser vivida semanalmente. Cada sábado deve ser oportunidade de renovar no coração a certeza de que Cristo ressuscitará também em nossas histórias. O silêncio de Deus não é abandono, mas espaço para que sua obra seja completa. É como a semente que, oculta na terra, parece morta, mas está prestes a brotar. Assim, a segunda preparação é a confiança inabalável. Papa Leão XIV nos exorta: esperem no Senhor, ainda que pareça calado. Confiem em seu amor, ainda que tudo ao redor grite desespero.
Porque assim como o sepulcro não foi a última palavra, também as vossas dores não terão a última palavra. A última palavra sempre será de Deus, e essa palavra é vida. A terceira preparação do Sábado Santo é o arrependimento, e Papa Leão XIV, em Lágrimas, nos recorda que este é o momento em que cada fiel deve olhar para dentro de si, examinar a consciência e entregar a Deus as quedas da semana. No silêncio do túmulo de Cristo, a Igreja contempla não apenas a morte do Senhor, mas também a morte causada pelos pecados da humanidade. Cada falta, cada negligência, cada palavra que feriu, cada gesto que afastou do amor foi cravado na cruz. O Sábado Santo é, portanto, um chamado a colocar diante de Deus nossa miséria para que Ele a transforme em graça. O Santo Padre ensina que a cada semana acumulamos poeira na alma, distrações na oração, fraquezas que se repetem, omissões diante do bem que poderíamos ter feito. O Sábado Santo semanal deve ser um tempo de limpeza do coração, uma confissão interior diante de Deus, preparando-nos, sempre que possível, para o sacramento da reconciliação. Assim como os discípulos choraram por terem abandonado o Mestre, nós também devemos nos reconhecer pequenos e necessitados de perdão. Papa Leão XIV chora porque vê muitos cristãos que vivem sem examinar suas consciências, como se não precisassem de conversão. Mas ele insiste: ninguém é tão santo que não precise pedir perdão, e ninguém é tão pecador que não possa ser perdoado. O arrependimento abre a porta da misericórdia. Sem ele, permanecemos fechados em nós mesmos. Essa preparação nos ensina a humildade. Não é vergonha admitir a queda. Vergonha é recusar a mão estendida de Cristo que nos levanta. O Papa recorda que quando o ladrão arrependido clamou na cruz: Jesus, lembra-te de mim, ele recebeu a promessa imediata do paraíso. Assim também nós, quando reconhecemos nossas falhas e as oferecemos com sinceridade, ouvimos no íntimo da alma a voz de Cristo dizendo: eu te absolvo, eu te restauro, eu te devolvo a vida. Portanto, a terceira preparação é o exame da alma. Papa Leão XIV exorta: não deixem passar uma semana sem um olhar profundo para a própria consciência. Coloquem suas quedas aos pés da cruz, porque no túmulo de Cristo não repousa apenas o corpo do Senhor, mas também o peso dos vossos pecados, já vencidos pelo seu amor. A quarta preparação do Sábado Santo é a oração, e Papa Leão XIV, em Lágrimas, nos lembra que esse é o fio invisível que mantém a alma unida a Deus quando tudo ao redor parece silêncio. O Sábado Santo é marcado pela ausência. O Senhor repousa no sepulcro. Os apóstolos estão escondidos. A igreja parece suspensa no tempo. Mas nesse vazio, Maria se mantém em oração, sustentando com sua fé a esperança da ressurreição. Esse é o modelo que cada fiel deve viver em seu Sábado Santo semanal. Transformar a espera, a dúvida e até o sofrimento em súplica e intercessão. O Santo Padre ensina que a oração não é apenas pedir, mas colocar-se inteiro na presença de Deus. É gritar com o coração quando a boca não encontra palavras. É chorar diante do silêncio do céu e confiar que até as lágrimas se tornam oração. O Papa recorda as palavras de São Paulo: o Espírito vem em auxílio da nossa fraqueza, porque não sabemos o que pedir como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inefáveis. Rimeiro 8, 26. Isso significa que mesmo quando nos sentimos secos, incapazes de rezar, é o próprio Espírito que ora em nós. Papa Leão XIV chora porque vê muitos fiéis que transformam a oração em obrigação fria ou a abandonam quando não recebem respostas imediatas. Ele insiste: rezem sempre, ainda que em meio à aridez, porque a oração é mais poderosa no silêncio do que nas consolações. O Sábado Santo nos ensina que é justamente quando Deus parece escondido que a oração deve se intensificar, pois é ali que a graça se prepara para se manifestar. Essa preparação da oração não deve se limitar a si mesmo. O Papa recorda que a intercessão é uma força invisível que sustenta o mundo. Quantos pecadores são convertidos porque alguém reza por eles?
Quantas famílias permanecem de pé porque uma mãe, um avô ou uma criança rezam em silêncio? O Sábado Santo semanal deve ser tempo de oferecer a Deus não só as próprias dores, mas também as dores do mundo. A igreja perseguida, os pobres abandonados, os doentes esquecidos. Portanto, a quarta preparação é a oração perseverante, que atravessa a noite do silêncio e sustenta a fé. Papa Leão XIV nos exorta: não deixem que o silêncio de Deus cale vossa oração. Perseverem, porque cada Pai Nosso murmurado, cada Ave Maria oferecida, cada súplica sincera é como incenso que sobe ao trono divino e abre as portas da ressurreição. A quinta preparação do Sábado Santo é a esperança. E Papa Leão XIV, em lágrimas, nos recorda que esse é o dom que sustenta a alma quando tudo parece perdido. O Sábado Santo é o dia do aparente fracasso, quando os inimigos de Cristo acreditavam ter vencido, quando a morte parecia ter a última palavra. Mas, na verdade, era o dia em que Deus preparava em silêncio a maior vitória da história: a ressurreição. É por isso que cada fiel, a cada semana, deve aprender a manter acesa a chama da esperança, mesmo quando as circunstâncias da vida parecem mergulhadas em trevas. O Santo Padre ensina que a esperança não é um simples otimismo humano, mas uma virtude teologal. Nasce da certeza de que Deus é fiel às suas promessas. É olhar para o túmulo fechado e acreditar que dele sairá vida. É contemplar as feridas e acreditar que delas brotará cura. É ver a noite mais escura e confiar que a aurora já se aproxima. Essa esperança, vivida no silêncio do Sábado Santo, é o que mantém a alma em pé até o domingo da ressurreição. Papa Leão XIV chora porque vê muitos cristãos que, diante de provações e quedas, cedem ao desânimo, como se a cruz fosse o fim de tudo. Ele insiste: não deixem que a desesperança os vença. O cristão que perde a esperança já se entrega ao inimigo, porque esquece que Cristo já venceu. Assim como os discípulos precisaram esperar 3 dias para ver o triunfo do Senhor, também nós devemos aprender a esperar os tempos de Deus. Essa preparação da esperança se traduz em gestos simples e concretos. Acender uma vela diante de uma imagem de Cristo, repetir orações de confiança, ler as promessas da Palavra de Deus, encorajar os que estão desanimados. Pequenos atos que reacendem a chama da esperança e lembram a alma que nada está perdido quando se confia no Senhor. Portanto, a quinta preparação é guardar a chama acesa no coração. Papa Leão XIV nos exorta: mantenham viva a esperança, porque ela é a lâmpada que ilumina vossa noite. A cruz não é a última palavra, a morte não é o fim, o túmulo não é definitivo. Cristo ressuscitará em vossas vidas, e a esperança será a ponte que os conduzirá até a vitória. A sexta preparação do Sábado Santo é a vida nova, e Papa Leão XIV, em lágrimas, nos ensina que todo silêncio, toda espera, todo arrependimento, toda oração e toda esperança nos conduzem a um único destino: o recomeço em Cristo ressuscitado. O Sábado Santo não termina no túmulo, mas se abre para a aurora do domingo, quando a pedra é removida e a vida vence a morte. Assim também deve ser cada semana na vida do fiel. No sábado espiritual, a alma se purifica e se prepara. No domingo, ela deve decidir-se a viver renovada, deixando para trás as trevas e escolhendo a luz. O Santo Padre explica que essa preparação exige decisão. Muitos querem a consolação da ressurreição, mas não querem abandonar o peso das velhas correntes. A vida nova só acontece quando o fiel se abre de coração ao Cristo, que faz novas todas as coisas. AP 21:5. É preciso renunciar ao pecado, perdoar de verdade, mudar atitudes concretas, escolher o bem onde antes havia indiferença. A ressurreição não é apenas um fato histórico, é um chamado pessoal a morrer para o homem velho e nascer para o homem novo. Papa Leão XIV chora porque vê muitos que vivem a liturgia do domingo, mas não deixam a ressurreição transformar sua vida prática. Rezam, mas continuam presos ao rancor. Participam da missa,
mas não deixam o amor de Cristo moldar suas escolhas. Ele insiste: de nada adianta celebrar o Cristo ressuscitado se não ressuscitamos com ele em nossa vida cotidiana. A verdadeira vitória acontece quando o domingo da ressurreição se torna estilo de vida, não apenas memória. Essa preparação para a vida nova deve se refletir em obras: um coração mais generoso, um olhar mais compassivo, uma fé mais viva. É decidir a cada semana: não quero voltar ao que fui. Quero viver como ressuscitado com Cristo. É trazer para a vida prática a luz da Páscoa, na família, no trabalho, nos relacionamentos, na luta contra o pecado. Portanto, a sexta preparação é o recomeço